Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 46. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as funções hiperbólicas. Bom, toda função f, definida no intervalo centrado na origem, pode ser escrita de maneira única como a soma de uma função par e uma função ímpar. Então, vamos verificar esta observação, porque é a partir dela que a gente vai definir as funções hiperbólicas. Então, de fato, né, toda função f de x, ela pode ser escrita, pode ser decomposta da seguinte forma: f de x sobre 2 mais f de menos x sobre 2 mais f de x sobre 2 menos f de menos x sobre 2. Note que neste lado da igualdade, o que eu fiz? Eu adicionei e subtraí a mesma quantidade, de modo que o que sobra, f de x sobre 2 mais f de x sobre 2, é o próprio f de x. Mas por que eu fiz isso, né? Adicionei e subtraí a mesma quantidade, aí, no caso, representado por f de menos x sobre 2. Porque se você olha agora para essa expressão aqui, essa função ela é o mesmo que f de x mais f de menos x sobre 2, se eu faço a soma. Tá? E essa de cá é o mesmo que f de x menos f de menos x sobre 2. E aí, se você observa que nesta função, f de x mais f de menos x sobre 2, se você troca x por menos x, a sua expressão não muda, continua a mesma expressão, f de x mais f de menos x sobre 2. Tá? Indicando, portanto, que esta expressão calculada no menos x é a própria expressão calculada no ponto x. Ou seja, essa soma f de x mais f de menos x sobre 2 é uma função par. Então, essa parte aqui é a parte da decomposição que representa uma função par, ou seja, é a parte par. E se você olha agora para esta outra parte da minha decomposição, se você, nessa outra parte, você troca x por menos x, você vai obter o simétrico da expressão. Tá? Indicando, portanto, que essa outra parte é uma função ímpar. Tá? Então, essa parte aqui da decomposição é a parte ímpar. Então, pronto, né? Você mostra que toda função se decompõe de maneira única como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Ok? Vamos fazer isso, então, com a função e elevado a x. Então, se você troca f de x por e elevado a x, a parte par vai ficar como? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E a parte ímpar vai ficar e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, vamos escrever isso. Então, está aí. Fazendo a comparação, está aí. A decomposição de e elevado a x como soma de uma função par com uma função ímpar. Então, essa parte aqui é a parte par, e essa outra parte aqui é a parte ímpar. Bom, a essa parte par, nós vamos dar um nome especial para ela. Vai ser cosseno hiperbólico de x. Então, a parte par é o que a gente vai identificar pela notação que vai representar a função que a gente vai definir como sendo o cosseno hiperbólico de x. Então, a gente pega emprestada a notação cos de cosseno e h de hiperbólico. Então, forma cosseno hiperbólico. Tá? E a parte ímpar é o que a gente vai definir como o seno hiperbólico de x. Então, pronto, temos aí criadas duas novas funções. Tá? A cosseno hiperbólico de x, que, por definição, é uma função par,
e a função seno hiperbólico de x, que também, por definição, é uma função ímpar. Então, tá aí. Seno hiperbólico de x é, por definição, a função e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Note que não há nenhum impedimento para a variável x. Isso indica, portanto, que o domínio da função seno hiperbólico é o conjunto dos reais. Ok? Bom, com essa definição, né, a gente vai agora, então, traçar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, veja, f de x é, na verdade, a combinação de duas funções. E se você fizer o gráfico dessas duas funções aqui e somar, você consegue, então, obter o gráfico da seno hiperbólico, usando aí a técnica de soma gráfica de funções. Ou, então, você pode traçar o gráfico do seno hiperbólico de x usando técnicas conhecidas, que vocês já sabem, para fazer esboço de curvas, que é aquele de estudar a derivada primeira, a derivada segunda, concavidade, região de crescimento, etc. Então, se você faz todo esse estudo, você não terá dificuldades de verificar o gráfico da função seno hiperbólico de x, que é esse gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês na tela. Então, aqui, primeiramente, vocês estão vendo o gráfico de cima, que é o gráfico de y igual a 1 meio de e elevado a x, e da função tracejada de baixo representa o gráfico de menos 1 meio de e elevado a x. Se você fizer a soma gráfica desses dois gráficos, você vai obter o seno hiperbólico de x, que é o gráfico que tem esse aspecto aqui, ó. Então, esse é o gráfico da função seno hiperbólico de x. Uma propriedade interessante que você observa neste gráfico é que o seno hiperbólico de x ele se aproxima de maneira assintótica ao gráfico de 1 meio de e elevado a x quando x vai para mais infinito, tá? E quando x se aproxima para menos infinito, você observa que o gráfico do seno hiperbólico de x se aproxima de maneira assintótica ao gráfico da função y igual a menos 1 meio de e elevado a x. A verificação disso também é muito simples. Se você fizer a diferença entre, por exemplo, entre o seno hiperbólico de x, você calcula a diferença entre o seno hiperbólico de x e a função 1 meio de e elevado a x, e faz essa diferença com x tendendo a mais infinito, você vê que essa diferença vai tender a zero, tá? Então, que é representado por esses segmentos na cor verde, tá? Esses segmentos na cor verde representam a diferença entre as imagens 1 meio de e elevado a x e seno hiperbólico de x. O limite dessa diferença é bem simples, porque quando você faz a diferença 1 meio de e elevado a x menos seno hiperbólico de x, essa diferença vai dar exatamente a outra parte da função, que é 1 meio de e elevado a menos x, né? Por causa da própria definição da função seno hiperbólico de x, tá? Então, isso aqui é igual ao limite de 1 meio de e elevado a menos x, com x tendendo a mais infinito. E a gente sabe que esse limite vai para zero. Bom, de maneira análoga, você mostra que a seno hiperbólico se aproxima de maneira assintótica de menos meio elevado a menos x. Desculpa, a gente tem um erro aqui, aqui é menos x, tá? Eu coloquei x, mas é menos x. Desculpa, perdão pelo erro. Tá bom? Então tá aí. Se você faz agora a diferença entre o seno hiperbólico e a função menos 1 meio de e elevado a menos x, você vai obter como resposta exatamente 1 meio de e elevado a x. E quando você toma o limite disso com x tendendo a menos infinito, você vê que isso também vai para zero. Tá bom? Bom, a outra parte da decomposição que a gente define por cosseno hiperbólico de x
está aí, né? Então, nós definimos o cosseno hiperbólico de x como sendo essa soma elevada a x mais e elevado a menos x sobre 2. De novo, aqui você vê que não há nenhum impedimento para os valores de x, portanto, o domínio também é o conjunto dos números reais. E se você observa, né, que aqui o cosseno hiperbólico de x é a soma das duas funções 1 meio de e elevado a x com 1 meio de e elevado a menos x. Se você faz o gráfico dessas duas funções, e aí se você faz a soma gráfica dessas duas funções, ou usa as técnicas que vocês aprenderam para esboço de curva, você não vai ter dificuldade de observar que o gráfico da função cosseno hiperbólico vai ter esse aspecto aqui. Tá? E esse ponto aqui é o ponto 2, porque ele corresponde à soma. Desculpa, esse ponto aqui é o ponto 1, porque ele corresponde à soma de 1 meio de e elevado a zero com 1 meio de e elevado a menos zero. Portanto, fica 1 meio mais meio, que é 1. Tá? Então, essa função que vocês estão vendo aqui na cor vermelha é o cosseno hiperbólico de x. E eu vou deixar como exercício para vocês verificarem também que o cosseno hiperbólico se aproxima de maneira assintótica de ambas as exponenciais, 1 meio de elevado a x e 1 meio de elevado a menos x. Tá? Com x tendendo a mais infinito e com x tendendo a menos infinito. Então, é de maneira análoga ao que foi feito lá no caso do seno hiperbólico, vocês podem fazer aqui também para o caso do cosseno hiperbólico. Bom, agora, da mesma forma que a gente faz lá nas funções trigonométricas, lembra? A gente define tangente como seno sobre cosseno, cotangente como sendo cosseno sobre seno, etc. Aqui nós vamos dar o mesmo tipo de definição. Então, a tangente hiperbólica de x, por definição, será o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Claro, se você pega a expressão do seno hiperbólico de x, que é e elevado a x menos e a menos x sobre 2, e divide pelo cosseno, que é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, você cancela 2 com 2, o que sobra? Exatamente e elevado a x menos e a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Essa expressão aqui, ela é uma consequência, é a expressão resultante quando você substitui, respectivamente, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico pelas suas definições respectivas. Tá bom? O cosseno hiperbólico de x vai ser, de maneira análoga, definido como sendo o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. Portanto, ele vai ficar, como vocês podem observar, igual ao inverso da tangente hiperbólica de x, que é a expressão e elevado a x mais e a menos x sobre e elevado a x menos e a menos x. Tá? E nós vamos fazer aqui o gráfico dessas duas funções no mesmo sistema de eixos coordenados. E eu deixo também como exercício vocês verificarem que esses gráficos vão ter esses respectivos aspectos que vocês vão ver agora aqui na tela. Tá certo? Claro que, de novo, vocês vão usar aqui, para traçar esses gráficos, os conhecimentos que vocês já têm adquiridos para esboço de curvas. Essa reta horizontal é a reta de equação y igual a 1, e a de baixo é a reta y igual a menos 1. Aí é fácil constatar que o gráfico da tangente hiperbólica vai ter um aspecto similar ao gráfico do arco tangente de x, tá? Tem um aspecto similar, mas são funções diferentes. E essa função é fácil de você constatar quando você for fazer o traçado do gráfico dela, que a tangente hiperbólica de x, ela se aproxima de maneira assintótica com a reta y igual a 1 quando x vai para mais infinito, e se aproxima de maneira assintótica com a reta y igual a menos 1 quando x vai para menos infinito. Tá? Deixo como tarefa vocês verificarem isso. Então, está aí o gráfico da função y igual a tangente hiperbólica de x. Você vê que tangente hiperbólica de zero é, portanto, igual a zero. Tá? E a cotangente hiperbólica de x, eu vou fazer o gráfico na cor azul. Vocês não terão dificuldades de verificar que o gráfico vai ter esse aspecto aqui. Ó.
Você tem aí traçado na cor azul o gráfico do cotangente hiperbólica de x. A cotangente hiperbólica de x, ela também se aproxima de maneira assintótica com a reta y igual a 1 quando o x vai para mais infinito. E quando o x se aproxima de zero, ela se aproxima de maneira assintótica com o eixo y. Tá? E para x negativo, quando o x se aproxima, vai para menos infinito, ela se aproxima assintoticamente com a reta y igual a menos 1, e quando o x se aproxima de zero pela esquerda, a cosseno hiperbólico, ela se aproxima de maneira assintótica com o eixo dos y. Tá bom? Então, você tem aí em azul o gráfico da função cotangente hiperbólica de x. Y igual a cotangente hiperbólica de x. Tá? Um ramo refere-se aos valores positivos de x e o outro ramo aos valores negativos de x. Tá? Então, é importante que vocês verifiquem todos esses gráficos para vocês já adquirirem familiaridade com as funções hiperbólicas, porque é um assunto novo, mas, na verdade, de novo não tem nada, porque elas não passam de uma combinação de exponenciais. Então, apesar do nome remeter a gente às funções trigonométricas, mas elas não têm nada a ver com funções trigonométricas, porque as funções hiperbólicas, elas são combinações de exponenciais, tá? Só que elas levam esses nomes, né, parecido com os nomes das funções trigonométricas, justamente porque as identidades hiperbólicas se assemelham muito com as identidades trigonométricas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, depois que você dá essas definições, na hora que você começa a fazer manipulação algébrica com essas expressões, você vai obter uma série de identidades hiperbólicas, e todas elas muito parecidas com as identidades trigonométricas. A secante e a cossecante hiperbólica, a essas alturas, né, você já sabe, né, já desconfia que a secante hiperbólica ela é definida como o inverso do cosseno hiperbólico, portanto, vai ser a função 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x, e a cosseno hiperbólica de x vai ser definida como o inverso do seno hiperbólico de x, portanto, será 2 sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Aqui eu já estou vendo um erro aqui, um erro meu de digitação, desculpa, mas um erro, ainda bem que eu descobri a tempo. Tá? E o gráfico das duas, né? Vou fazer primeiro aqui o gráfico da função secante hiperbólico de x. Então, você tem aí a reta horizontal y igual a 1, e a secante hiperbólico de x vai ter esse aspecto aqui, ó. É uma função par, como a gente já sabe, já que ela é o inverso de uma função par, então ela é também uma função par. Aliás, faltou fazer essa observação nos dois gráficos, né? O seno hiperbólico de x é uma função ímpar, como a gente já esperava. Você vê que o seno hiperbólico de zero é zero, né? E você observa que o gráfico da função é simétrico em relação à origem, tá? O cosseno hiperbólico, seu gráfico, ele é simétrico em relação ao eixo dos y, já que cosseno hiperbólico, como a gente já sabe, é uma função par, tá? A tangente hiperbólica, por ser o quociente entre uma função ímpar e uma função par, é, portanto, uma função ímpar, da mesma forma que a tangente hiperbólica também é ímpar, e como vocês observam, ambos os gráficos são simétricos em relação à origem, como a gente já esperava. A secante hiperbólica, ela é uma função par, o gráfico dela tem esse aspecto aí que vocês estão vendo. Tá bom? Aqui no ponto x igual a zero, secante hiperbólico de zero é 1. Né? É fácil constatar isso algebricamente, porque quando você faz x igual a zero na expressão da secante hiperbólico, isso fica 2 sobre 1 mais 1. Então dá 1. Tá? É importante você constatar a assintoticidade da função secante hiperbólica com o eixo do x. Tá? Fica como exercício também, vocês verificarem isso.
O gráfico da cossecante hiperbólica, se vocês usarem as técnicas de esboço de curva, vocês não terão dificuldade em observar que o gráfico vai ter esse aspecto aqui. Ó. Você vê que é o gráfico da função y igual a cossecante hiperbólica de x se assemelha ao gráfico da hipérbole 1 sobre x. Tá? Só que é uma outra curva. Tá? Porque a hipérbole tem as suas características, a cossecante hiperbólica tem as suas. É só a semelhança dos gráficos, mas as propriedades algébricas são totalmente diferentes, tá? Então, aí é bom que vocês observem que a curva ela é assintótica ao eixo dos x e ao eixo dos y. Deixo como exercício para vocês verificarem tudo isso, tá? Então, tá aí o gráfico do y igual a cossecante hiperbólica de x. Aqui, a cossecante hiperbólica de x, você tem que prestar atenção que o x não pode ser igual a zero, porque o x igual a zero é exatamente o ponto que anula o meu denominador, que fica 1 menos 1, que é zero. Tá? Então, por isso que a função não está definida no ponto x igual a zero. A cossecante hiperbólica, o domínio dela, portanto, é o r menos o zero. Tá? Ela e a cotangente hiperbólica são as únicas em que o domínio não é o conjunto dos reais, tá? É o R menos o zero. Todas as outras, o domínio é o conjunto dos números reais. Então, essas duas, a cotangente hiperbólica e a cossecante hiperbólica, são as únicas em que o domínio não é todo R. Ok, então está aí a cossecante hiperbólica de x. Uma observação interessante a ser feita aqui com a secante hiperbólica é que você vê que o gráfico dela também se assemelha ao gráfico da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Só a semelhança, porque a 1 sobre 1 mais x2 tem suas propriedades algébricas totalmente diferentes da secante hiperbólica de x. Algebricamente são funções bem diferentes. A única semelhança aí é com relação ao gráfico, que se assemelha, mas algebricamente são funções bem distintas. Tá? Então, como eu falei, identidades hiperbólicas. Muitas delas são quase idênticas às correspondentes trigonométricas. Tá? Por exemplo, a identidade hiperbólica fundamental, você vê que ela tem uma diferença com a identidade trigonométrica fundamental com relação ao sinal. Né? Porque a hiperbólica, ela diz o seguinte, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Enquanto que a identidade trigonométrica correspondente diz que o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Então, a diferença aí é com relação ao sinal. Elas são semelhantes, mas não são... são semelhantes, mas tem essa diferença aí com relação ao sinal. Agora, se você compara a próxima, né, você vê que a semelhança é bem assim, é integral, porque o seno hiperbólico de 2x é 2 vezes o seno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de x. Da mesma forma que o seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Então, são, como eu poderia dizer, são semelhanças idênticas, digamos assim. Tá? Então, há uma redundância aí. Você não pode falar que são idênticas porque são expressões algébricas distintas, né? Como eu disse, funções trigonométricas é uma coisa, funções exponenciais é outra coisa. Você vê que já a cosseno hiperbólica de 2x tem uma semelhança, mas não é uma semelhança, digamos assim, idêntica. Porque na identidade trigonométrica, o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Já aqui é o sinal de mais. Então, você vê que tem essa diferença aí quando você compara com a identidade trigonométrica, mas não deixa de ter semelhança. Bom, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x, você vê que essa identidade aqui está dizendo que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x é o cosseno hiperbólico de 2x mais 1 sobre 2. De novo, você tem uma semelhança uma semelhança idêntica com ao correspondente nas trigonométricas, nas identidades trigonométricas, porque
Porque lá a gente viu que o cosseno ao quadrado de x é igual ao cosseno de 2x mais 1 sobre 2. Da mesma forma, ocorre aqui, ó, com o seno hiperbólico ao quadrado de x, que é o cosseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre 2, tá? Da mesma forma, lá nas trigonométricas, você tem uma fórmula idêntica, né? Só que envolvendo as funções trigonométricas. No caso, seno ao quadrado de x, lá a gente viu, é o cosseno de 2x menos 1 sobre 2. Já aqui, tangente hiperbólica ao quadrado de x, aqui já a semelhança já não é mais idêntica. Bom, então, muito cuidado na hora de você comparar as identidades hiperbólicas com as identidades trigonométricas, achando que tudo que acontece lá acontece aqui. Não, mentira, tá? E a exceção, a gente acabou de ver, está aqui na identidade hiperbólica fundamental, depois nessa daqui, na cosseno hiperbólico de 2x, que também não é exatamente como lá na trigonométrica, e depois nessas duas últimas aqui, ó. Esta aqui e esta. Então, essas 4 assinaladas com seta verde, elas não têm os seus correspondentes exatamente lá nas identidades trigonométricas, tá? Então, tem que ficar muito atento para não fazer confusão e cometer erros, tá? Vamos verificar 2 dessas identidades, tá? As outras eu deixo como exercício para vocês verificarem. É tudo manipulação algébrica envolvendo as funções exponenciais, tá? Por exemplo, vamos verificar a identidade trigonométrica, a identidade hiperbólica fundamental, que diz, vamos provar então que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. É muito simples, é só você substituir cada expressão pelas suas respectivas definições, né? Quem é o cosseno hiperbólico de x? É o e elevado a x mais e a menos x sobre 2. Então, vai ficar essa expressão ao quadrado menos. E a seno hiperbólico? Substitui por e elevado a x menos e a menos x sobre 2 ao quadrado. Próximo passo é desenvolver esses quadrados aí, tá? Então, desenvolvendo o primeiro quadrado, e elevado a x mais e elevado a menos x ao quadrado, então vem lá, né? Produtos notáveis. Fica o quadrado do primeiro, que é o e elevado a x ao quadrado, que é o mesmo que e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então e elevado a x vezes e elevado a menos x, mais o quadrado do segundo, que é o e elevado a menos x ao quadrado, portanto, e elevado a menos 2x. Agora vem menos. Aqui, como você vai ter um menos, então é importante que você coloque um parênteses, já que esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro. Aí desenvolve o quadrado da diferença. E elevado a x ao quadrado vai dar e elevado a 2x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é e elevado a menos 2x. Tá? Tudo isso sobre 4. Né? Eu aqui já efetuei a diferença das frações, mantendo o mesmo denominador comum em 4 para ambos. Então, isso fica igual. Agora, o que você faz? Elimina o parênteses lá, né? Veja, vai ficar e elevado a 2x mais e elevado a x vezes e elevado a menos x, dá 2, né? Porque quando você faz esse produto, fica e elevado a 0, que é 1. Depois vem mais e a menos 2x. Agora vamos eliminar o parênteses. Como tem um sinal de menos aqui, então vai trocar o sinal lá dentro de todo mundo. Então fica menos e elevado a 2x. Menos com menos vai dar mais. 2 e elevado a x vezes e elevado a menos x também dá 2. Menos e elevado a menos 2x. Sobre 4. Continua. Bom, aqui, o que você tem que fazer agora? Olha, cancela, né? E elevado a 2x com menos e elevado a 2x dá 0, e mais e a menos 2x com menos e a menos 2x dá 0. Portanto, isso deu o quê? Deu 4 sobre 4, né? Porque 2 mais 2 é 4. E 4 sobre 4 é igual a 1. Provamos o que queríamos, né? Que a diferença dos quadrados dá 1, como a gente queria.
A outra identidade que eu vou demonstrar aqui, só mais uma, as demais eu deixo como exercício, vai ser essa daqui, ó. Eu vou começar desenvolvendo o segundo membro até chegar no primeiro membro, ok? Então, vou desenvolver 2 seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x. Vou fazer aqui nesse pedacinho de tela aqui, ó. O que você tem que fazer? Substituir seno hiperbólico, cosseno hiperbólico pelas suas respectivas definições. Aqui você pode cancelar esse 2 com esse 2. Então, o resultado fica, ó. Veja, na hora que você faz e elevado a x menos e elevado a menos x, que multiplica e elevado a x mais e elevado a menos x, o que você está vendo aqui é um produto notável. É um produto da diferença pela soma. É do tipo a menos b vezes a mais b. Então, isso fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, onde o primeiro é o e elevado a x e o segundo é e elevado a menos x. Então, isso vai ficar o quadrado de e elevado a x, que é o e elevado a 2x, menos o quadrado do segundo termo, que é e elevado a menos 2x, sobre 2. Certo? Ora, mas o que é isso? Isso é exatamente o seno hiperbólico de 2x, né? Pela definição do seno hiperbólico de x, na definição do seno hiperbólico de x, você troca x por 2x, isso vai te dar o quê? O seno hiperbólico de 2x, tá? Então, tá aprovado. Ok? Bom, da mesma forma que a gente deriva e integra exponencial, portanto, a gente consegue derivar e integrar as funções hiperbólicas. E, de novo, aqui as fórmulas vão ser muito parecidas com as fórmulas que a gente já conhece das funções trigonométricas. Tá? Primeiro, a derivada do seno hiperbólico de x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Essa relação ela é da mesma forma, ela ocorre nas trigonométricas, porque lá a gente sabe que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Já a segunda já não é mais idêntica, já não é mais, você já não tem mais uma similaridade idêntica, né? Porque aqui nas hiperbólicas, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de x. Já lá nas trigonométricas, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então tem que tomar cuidado, tá? Aqui a semelhança já acaba. Então você vê que na primeira fórmula há semelhança, na segunda fórmula já não há mais semelhança, tá? Vamos verificar essas duas propriedades aí. Então, veja, vamos primeiro mostrar que a derivada do seno hiperbólico de x é, de fato, o cosseno hiperbólico de x. O que você tem que fazer aqui? Substituir seno hiperbólico pela expressão de definição, que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, se deriva isso. Veja, 1/2 eu posso pôr para fora da derivação. Então, isso vai ficar a derivada de e elevado a x menos a derivada de e elevado a menos x. Certo? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E menos a derivada de e elevado a menos x é menos e menos x. Você usa a regra da cadeia. Tá certo? Você deriva e elevado a menos x, que é o próprio e menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Daí o porquê desse sinal de menos aqui. Tá? Então, isso vai ficar o quê? Isso vai ficar igual a 1/2 de e elevado a x mais e elevado a menos x. Ora, mas o que é isso? Isso é o cosseno hiperbólico de x. Tá? Então, está aprovado. Vamos agora provar a fórmula para a derivada do cosseno hiperbólico. Então, para você provar essa fórmula, o que você faz? Substitui cosseno hiperbólico pela sua definição, que é e elevado a x mais e a menos x sobre 2. Então, de novo, eu posso botar o 1/2 para fora da derivação. Então, ficou derivada de e elevado a x mais e elevado a menos x. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, mais a derivada de e elevado a menos x, que é menos e elevado a x. Né? E aqui você está aplicando de novo a regra da cadeia. Ou seja, o que dá isso? Então, 1/2
de e elevado a x menos e elevado a menos x. Ora, mas o que é isso? É o seno hiperbólico de x. Tá? Então, aí você vê que essa relação já não é mais equivalente à das trigonométricas, porque lá a derivada do cosseno é menos o seno. E aqui o menos ele não aparece para a expressão. Bom, claro que você pode pensar numa função composta agora, né? Pensa, seno hiperbólico de u, sendo u uma função de x. Então, vale aqui o quê? Regra da cadeia. Então, você deriva, veja, por exemplo, na hora que você vai calcular derivada em relação a x do seno hiperbólico de u, note que agora as variáveis não são mais as mesmas, né? A variável da função é u e a variável de derivação é x. Mas u é uma função de x. Então, você tem que aplicar aqui a regra da cadeia. Então, você deriva primeiro em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. A derivada do seno hiperbólico de u em relação a u, como as variáveis são as mesmas, então isso é uma derivação simples, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, isso é o quê? Cosseno hiperbólico de u, vezes du dx. Tá certo? Então, você vê que a regra da cadeia, obviamente, que ela se aplica aqui, e, portanto, derivar seno hiperbólico em relação a x, seno hiperbólico de u em relação a x, você deriva primeiro em relação a u, que é o cosseno hiperbólico de u, vezes du dx. Da mesma forma com as outras. Por exemplo, derivada do cosseno hiperbólico de u em relação a x, você deriva primeiro em relação a u, então fica derivada do cosseno hiperbólico de u em relação a u, que é o seno hiperbólico de u, vezes du dx. Consequentemente, você tem também a integral, né? Qual é a integral do seno hiperbólico de u du? Ora, se a derivada do cosseno hiperbólico de u é o seno hiperbólico de u, então a integral do seno hiperbólico de u é quem? É o cosseno hiperbólico de u. Em outras palavras, quem é a primitiva do seno hiperbólico de u? É o cosseno hiperbólico de u. Da mesma forma, quem é a primitiva do cosseno hiperbólico de u? É o seno hiperbólico de u, já que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Tá? Então, um é a derivada do outro, e da mesma forma, um é a primitiva do outro. Tá? Então, a primitiva do seno hiperbólico de u é o cosseno hiperbólico de u, mais uma constante arbitrária de integração, e a primitiva do cosseno hiperbólico de u vai ser o seno hiperbólico de u mais uma constante arbitrária de integração. Então, é aquilo, repetindo, um é a derivada do outro e um é a primitiva do outro. Tá? Vou deixar como exercício para vocês verificarem as demais regras de derivação e integração. De novo, vai haver, algumas vai ter similaridade idêntica com a das trigonométricas e outras vai haver uma diferença aí no sinal. No caso da derivada da tangente hiperbólica, como no caso das trigonométricas, né? A derivada da tangente hiperbólica de u será a secante hiperbólica ao quadrado de u vezes du dx. Tá? Não se esqueça que aqui nós estamos agora obtendo a regra da forma mais geral possível. Tá? É quando você tem a composta da função hiperbólica com alguma função de x. Tá? Então, claro que, em particular, se o u é igual a x, então você conclui que a derivada em relação a x da tangente hiperbólica de x é a secante hiperbólica ao quadrado de x. Aí é só você fazer uma particularidade, aí, uma particularização, no caso, quando você quer usar u igual a x. Tá? Então, essas regras que, em termos de u e u função de x, elas são mais abrangentes. Tá? Claro que, portanto, se você tem a derivada, você tem a primitiva. Então, a primitiva da secante hiperbólica ao quadrado de u vai ser, portanto, quem? Tangente hiperbólica de u, mais uma constante arbitrária de integração. Tá? Então, você vê que aqui a regra ela é similar ao das trigonométricas correspondentes. A da cotangente hiperbólica também vai ser similar. Né? A derivada da cotangente hiperbólica de u em relação a x, você consegue provar facilmente que é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado de u vezes du dx. Tá? E, obviamente, que a
primitiva da cossecante hiperbólica ao quadrado de U será, portanto, menos a cotangente hiperbólica de U mais C, constante arbitrária de integração. Tá bom? Agora aqui as coisas começam a mudar. A derivada da secante hiperbólica de U em relação a x vai ser menos a secante hiperbólica de U, tangente hiperbólica de U du dx. Ao passo que lá nas trigonométricas é com o sinal de mais, né? Lá a gente viu que a derivada da secante de U em relação a x é a secante de U vezes a tangente de U du dx. Então aqui já começam as diferenças, tá? Portanto, vai ter diferença também nas primitivas. Integral indefinida da secante hiperbólica de U, tangente hiperbólica de U du, será, portanto, menos secante hiperbólica de U mais C, tá? E a derivada dessa função em relação a x é menos a cossecante hiperbólica de U com a tangente hiperbólica de U. Aqui a similaridade, elas são idênticas, tá? Então, aqui você tem o padrão se repetindo, tá? A similaridade aqui se repetindo. E, portanto, a integral de cosseno hiperbólico de U com a tangente hiperbólica de U será menos cossecante hiperbólica de U mais constante, tá? Então, é importante que vocês verifiquem todas elas, é tudo muito simples, é basicamente derivar e integrar exponenciais, já que essas funções hiperbólicas são definidas em termos de exponenciais, tá? Então, eu deixo como tarefa um bom exercício para vocês treinarem álgebra. Então, pronto, né? Visto isso, vamos resolver exemplos. Vamos calcular resolver esses 4 exemplos aí. Claro que a gente vai usar a tabela que a gente acabou de formar, tá? Vamos primeiro resolver a letra A. Então, para resolver a letra A, o que nós vamos usar? Veja, o meu U aqui é quem? Minha função U é a raiz de 1 mais T2. Então, isso vai ficar derivada em relação de... Então, você vai derivar a tangente de U em relação a U, portanto, derivada da tangente hiperbólica de U, e a gente sabe que a derivada da tangente hiperbólica de U é secante hiperbólica ao quadrado de U, vezes du dt, no caso, né? Porque lá eu estou usando o t no lugar do x. Então, fica secante hiperbólica ao quadrado de U, du dt. Quem é meu U? É 1 mais T2, raiz de 1 mais T2. Vezes a derivada da raiz de 1 mais T2 em relação a T, que é o meu du dt. Tá? Então, agora faz essas contas aí. Tudo que você tem que fazer é derivar a raiz de 1 mais T ao quadrado. Vou deixar para vocês verificarem como exercício que a derivada dessa expressão em relação a T vai ser T sobre a raiz de 1 mais T2. Tá bom? Então, está aí o resultado da derivada da tangente hiperbólica da raiz de 1 mais T2. Vamos agora passar para o próximo, a letra B. Aqui ele pede para calcular a primitiva de cosseno hiperbólico. Desculpa. Na verdade, eu queria cotangente hiperbólica. Eu escrevi errado aqui, tá? Cosseno hiperbólico fica muito simples. Eu quero algo mais... Aqui eu quero é a cotangente hiperbólica. Desculpa, eu escrevi errado. Tá? Eu quero a derivada da cotangente hiperbólica de 5x. Eu preciso da cotangente porque eu quero ilustrar aqui um jeito de resolver esse exemplo aqui, e será um modelo para vocês em exercícios futuros. Então, para você calcular a cotangente hiperbólica de 5x, aqui é aquela coisa, não adianta você fazer uma substituição do tipo U igual a 5x, que não vai resolver nada. Você não vai sair do lugar, porque você vai continuar com o mesmo tipo de integral, tá? Então, aqui a dica é qual? É você substituir a cotangente hiperbólica pela sua definição, que é o quê? O cosseno hiperbólico de 5x sobre o seno hiperbólico de 5x. Por que isso? Porque aí tem como você chamar uma função de U, porque o du vai estar lá. Você sabe que a derivada do cosseno do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, e que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então, neste caso, quem que você vai chamar de U vai ser esse cara aqui de baixo.
porque o du vai aparecer aqui em cima no seu numerador, tá? Então, se você faz u igual ao seno hiperbólico de 5x, então você sabe que o seu du dx vai ser quem? Usa a regra da cadeia, derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, isso vezes dx. Bom, isso é o du dx, desculpa. Então, daqui você tira que o du é quem? O du vai ser 5 cosseno hiperbólico de 5x dx. Então, pronto, né? O seu dx, o seu du está lá, a menos de constante, né? Porque o cosseno hiperbólico de 5x dx é o du dividido por 5. Então, substitui lá na sua integral, vai ficar a integral de du sobre 5. Esse 1/5 eu ponho para fora da minha integral, então fica du sobre u, né? Já que o seno hiperbólico do 5x você está chamando de u. Então, isso vai ficar o quê, gente? Uma integral em u. A gente sabe que isso é o ln do módulo de u mais constante. Então, o próximo passo aqui agora é você fazer o quê? Substituir, trazer o u de volta. O u é quem? É o seno hiperbólico de 5x. Então, é o ln do módulo do seno hiperbólico de 5x mais constante. Calcule a integral definida de 0 a 1 do seno hiperbólico ao quadrado de x dx. Aqui, da mesma forma que a gente aprendeu com seno ao quadrado de x, aqui nós vamos ter que usar a mesma tática. Lá no seno ao quadrado de x, você usa a identidade trigonométrica que transforma seno ao quadrado de x em cosseno de 2x menos 1 sobre 2. Tá? Aqui nós vamos usar a identidade correspondente, que é seno hiperbólico ao quadrado de x igual ao cosseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre 2. Então, isso vai ficar... Posso botar esse 1/2 para fora. Então, ficou a integral de 0 a 1 do cosseno hiperbólico de 2x dx menos 1/2 integral de 0 a 1 de dx. Né? Porque aqui agora eu estou separando a integral da diferença como a diferença das integrais e já estou multiplicando ambas por 1/2, que eu coloquei para fora da integral. Tá? Então, isso vai ficar igual. Bom, aqui você faz a substituição simples, u igual a 2x. Porque u igual a 2x te dá o quê? Te dá du igual a 2 dx. E aí você faz a mudança dos limites de integração. Quando x é 0, o u vale quanto? O u vale 2 vezes 0, que é 0. E quando x é 1, o u vale 2 vezes 1, que é 2. Então, a sua integral vai ficar como? O resultado vai dar 1/2, integral de o que era 0 continua 0, e o que era 1 virou 2. Então, fica integral de 0 a 2. Do cosseno hiperbólico de 2x, 2x agora é u, e o dx é quem? O dx é du sobre 2, tá? Então, fica du dividido por 2. Menos 1/2, e a integral de 0 a 1 de dx, integral de dx é x, então fica x de 0 a 1, usando aqui o teorema fundamental do cálculo. Continua. A primeira integral, esse 1/2, eu vou jogar ele para fora aqui da integral, junto com esse 1/2 vai virar 1/4 da integral de 0 a 2 do cosseno hiperbólico de u du menos 1/2. Aqui eu aplico o teorema fundamental do cálculo. Então, a função x avaliada de 0 até 1 é o mesmo que 1 menos 0. Continua, fica 1/4. Agora aqui, ó, aplico o teorema fundamental do cálculo. Qual é a primitiva do cosseno hiperbólico de u? É o seno hiperbólico de u. Então, isso é o seno hiperbólico de u avaliado nos extremos de 0 a 2. Menos, e aqui o resultado disso dá o quê? Dá 1/2. Continuo fazendo as contas. Isso vai ficar 1/4 do seno hiperbólico de 2 menos o seno hiperbólico de 0. Menos 1/2. Tá? O seno hiperbólico de 0 é 0. Fácil de verificar. Só jogar na expressão e a gente também já viu lá no gráfico da função.
Então, isso vai dar o quê? Isso vai ficar 1/4 de seno hiperbólico de 2 menos 1/2. Aí, se você usa aqui uma boa calculadora, você vai encontrar um valor aproximado para essa integral de 0,40672. Bom? Mas você pode também deixar a sua resposta indicada 1/4 seno hiperbólico de 2 menos 1/2, que é a forma mais simplificada de indicar a sua resposta sem ter que usar a calculadora, no caso. E vamos agora, então, resolver o último exemplo. Esse exemplo é para chamar a atenção o seguinte: embora apareça aí o seno hiperbólico de x, mas multiplicando o seno hiperbólico tem aí uma exponencial, tá? E a gente não tem nenhuma relação entre a derivada de uma hiperbólica diretamente com as exponenciais, tá? Porque a derivada das funções hiperbólicas são combinações de exponenciais que levam àqueles nomes específicos das funções hiperbólicas, das funções trigonométricas hiperbólicas, entendeu? Então, neste caso aqui, você está com 4 elevado a x isolado no integrando, multiplicando o seno hiperbólico de x. Então, a dica aqui é você substituir o seno hiperbólico de x pela sua definição, que é aquela combinação de exponenciais. Faz a multiplicação por 4 elevado a x e aí pronto. O que vai aparecer para você como resultado é uma combinação de exponenciais, mas uma combinação nada especial, nada que envolva as funções hiperbólicas, tá? Apenas combinações de exponenciais, aí você resolve a sua integral como você resolve as integrais de exponenciais, normalmente, tá? Então, aqui vai ficar integral de 0 ao ln de 2, do 4 elevado a x, e a seno hiperbólico, que você vai substituir pela definição, que é elevado a x, menos elevado a menos x sobre 2, dx. Então, o próximo passo é fazer a multiplicação. Eu vou antes aqui, ó, simplificar 1, 4, 2, isso vai ficar 2, e já vou botar esse 2 para fora do meu integrando. Então, fica integral de 0 a ln de 2, e agora você vai multiplicar o elevado a x por uma diferença. Lembre-se que você tem um parênteses, ele não aparece, ele está oculto, mas existe um parênteses, porque você está multiplicando o elevado a x pela fração toda. Então, agora você vai multiplicar o elevado a x pelo numerador da fração. Então, você tem que enxergar que tem um parênteses aí. Então, vai ficar e elevado a x vezes e elevado a x dá o e elevado a 2x, que fica elevado a x mais x, menos e elevado a x vezes e elevado a menos x vai dar e elevado a zero, porque fica x menos x, que é zero. E o e elevado a zero é 1. Então, olha o que vira a sua integral. Vira simplesmente uma integral de uma exponencial, tá? Então, fica e elevado a 2x menos 1 dx. Então, pronto, né? Agora é resolver a integral, achar as primitivas diretamente. E elevado a 2x, aqui você pode fazer uma substituição prévia, chamando 2x de u, aí vai ficar elevado a u, vezes o du vai ser 2dx, então dx vai ser du sobre 2, tá? Ou então, depois que você faz muito exercício e adquire familiaridade, algumas integrais você já consegue fazer direto, sem ter que passar por essa fase intermediária, que é a substituição, principalmente quando se trata de uma substituição simples que dá para você fazer mentalmente, tá? Então, a integral, a primitiva de e elevado a 2x é e elevado a 2x sobre 2. Ou então, lembra lá da nossa tabelinha, né? A gente já sabe que a primitiva de e elevado a kx é e elevado a kx sobre k. Então, fica e elevado a 2x sobre 2 menos a integral de 1, que é x. Então, fica essa função avaliada de x igual a 0 a x igual a ln de 2. Continua. Então, fica 2 que multiplica. Então, agora aqui, se você substitui o x por ln de 2, então fica e elevado a 2 ln de 2 sobre 2, menos ln de 2, menos, agora você pega essa mesma expressão e faz x elevado a 0. Então, fica e elevado a 0 sobre 2, menos 0. Continua. Bom,
elevado a 2 ln de 2 é o mesmo que e elevado ao ln de 2 ao quadrado, que é 4 sobre 2. Menos ln de 2. E aqui, elevado a 0 é 1. 1 sobre 2 é menos meio. Então, agora você multiplica o 2. Esse 2 aqui vai cancelar com esse 2 na hora que você fizer a multiplicação. Então, vai sobrar o quê? E elevado ao ln de 4, menos. E na hora que você multiplica 2 por ln de 2, fica menos 2 ln de 2, menos. E na hora que você multiplica o 2 por 1 meio, que vai dar 1. Continua. E elevado ao ln de 4 é 4, né, gente? Propriedade das exponenciais com os logaritmos. Menos 2 ln de 2 menos 1. 4 menos 1 é 3, então isso fica 3 menos 2 ln de 2. Você pode deixar a sua resposta assim, indicada, que é a forma mais simples possível, ou então, usando uma boa calculadora, você vai encontrar que isso aqui vale aproximadamente 1,6137. Ok? Bom, então é isso. Com isso a gente finaliza essa parte aí das funções hiperbólicas. A gente apresentou, deu as definições, falamos das identidades. Na próxima aula, a gente vai falar das funções hiperbólicas inversas, ok? Então é isso. Um abraço a todos, até mais e nos vemos na próxima aula.